Mas antes eu quero dizer que eu estou igual ao poeta. Quando eu olho no espelho, estou ficando velho e acabado. Esse negócio de ser chamado para falar de história da igreja tem um certo prenúncio de que você está mudando o seu lugar nessa fila, sabe? Mas é com muita alegria que eu vou falar um pouco sobre a nossa igreja. E eu quero então cumprimentar todos e todas com a paz do Senhor Jesus Cristo e dizer que hoje eu vou ser menos teológico e mais eclesiológico. Vou falar um pouco mais de igreja e menos de teologia, mas também vou ler o texto bíblico, não como pretexto, mas como um texto que nos ajuda a entender onde é que nós estamos. Por isso eu te convido a abrir sua Bíblia, seu aplicativo, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, 12. Nós vamos ler 12 a 14. Aí a gente vai saltar e vamos ler de 27 a 31. 1 Coríntios 12, 12 a 14. Aí salta, vamos lá para 27 a 31. O texto diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito, porque também no corpo não é um só membro, mas muitos. 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura, são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Têm todos o dom de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Procurai, portanto, com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Que Deus abençoe, irmãos e irmãs. Minhas irmãs e meus irmãos, a história da IPU, ela se confunde com a história da segunda igreja. A IPU, ela não nasceu em 10 de setembro de 78. Em 10 de setembro de 78, igrejas e presbitérios que já vinham caminhando, vinham vivendo um processo de perseguição da nossa igreja original, decidiram caminhar. E interessante, foi um final de semana igualzinho a este, igualzinho. A quinta-feira começou no 7 de setembro, igual a essa quinta-feira, terminou no domingo, no 10 de setembro, igual a esse domingo, na cidade de Atibaia. Cerca de 50 igrejas e 5 ou 6 presbitérios assim esfacelados, vários pastores, teólogos, várias mulheres de valor ali em Atibaia. E quem redigiu a ata de criação da nossa igreja foi o reverendo Márcio, nosso querido pastor reverendo Márcio Emérito, que não está conosco todos os dias, mas já deixo aqui o aviso que dia 22 de outubro faremos um belíssimo culto de ação de graças pela vida dele. Emaús e Goiânia já estão aí convidadíssimas para estar presentes. Pois bem, como que essa igreja nasce? Como que ela vem e ocupa o seu espaço? É preciso vir no texto bíblico. O texto bíblico diz que há um só corpo. E diz Efésios 4 que a igreja é o corpo de Cristo. Efésios 4 diz que Cristo é o cabeça e é também a cabeça. Ambas as coisas.
Ele é o cabeça porque ele é o líder. Ele é a cabeça porque ele é quem direciona tudo. E a igreja é o corpo. Efésios 4 diz que, texto muito parecido com esse que nós acabamos de ler, Efésios 4 diz que nós estamos em um processo de crescimento, de desenvolvimento espiritual, até que vamos chegar à plenitude da varonilidade de Cristo. Isso é o que diz Efésios 4. Ou seja, somos corpo de Cristo. Quando nós falamos somos corpo de Cristo, não cabe falar igreja A, igreja B, igreja C. Porque somos corpo de Cristo. Quem é o corpo de Cristo? A igreja. Qual igreja? A igreja de Cristo. Mas qual que é a igreja certa? É a igreja de Cristo. Mas qual que é mesmo? É a que batiza por imersão, a que batiza por aspersão, a que fala em línguas, aquela que não cultua, não bendiz, não reza para Santa Maria, ou aquela que reza para Santa Maria também está no corpo, ela também faz parte, ela não faz parte. E aqui então, cuidado, já vou aqui, cuidado. Se a igreja é o corpo de Cristo, esse corpo, ele tem vários membros, diz aqui o texto, vários membros, cada membro exercendo sua função. Eu saltei ali do 15 até o 26, porque Paulo ali vai descrevendo, ele faz analogia com o corpo humano, e fala, olha, desde o órgão mais importante, até o menos importante que Deus deu a ele, muita importância, assim são os membros do corpo de Cristo. Cada um exerce sua função. Quer ver? Dá uma encravadinha na sua unha do dedinho do pé, para você ver como que ele é importante. Ou então, fica aí 3 dias sem evacuar, que você vai ver que o cérebro manda, mas não manda tudo, né? Ou seja, Paulo usa dessa analogia dizendo, olha, para Deus todos os membros são importantes, mas há diversidade de ministérios. Não dá para todo mundo ser apóstolo, não dá para todo mundo ser pastor, pregador, não dá para todo mundo ser governo, que é presbítero, não dá para todo mundo, mas dá para ser contribuinte, dá para ser evangelizador, dá para ser socorrista, dá para ser quem atua no ministério de oração, dá para ser, na igreja tem lugar para todo mundo. Tem lugar para todo mundo. E os lugares quem escolhe é o Senhor. Mas o lugar está aqui para você ocupar. Voltando então à metáfora do corpo. A igreja é o corpo. Então essa igreja não tem nome, exceto a igreja de Cristo. Aí lá estão os maronitas, os metodistas, os ortodoxos, lá estão os católicos romanos, lá estão os batistas, estão os assembleianos, estão os pentecostais, estão os neopentecostais, estão os presbiterianos. Só que tem gente que já sentou no trono de Deus e já julgou. Tem gente que já disse aí agora recentemente no último Supremo Concílio que a Igreja Presbiteriana Unida no Brasil não é uma igreja genuinamente evangélica. É. Nesse mesmo Supremo Concílio, essa igreja de onde nós saímos, proibiu que as mulheres pregassem. Só podem pregar com autorização expressa do pastor. Ou seja, em século 21, em que nós estamos aqui lutando para garantir os direitos das mulheres, e vocês veem como que as mulheres do nosso país sofrem, são vítimas de feminicídio, somos campeões mundiais de feminicídio, de matança de mulher, por homens maus perdedores, que não respeitam a mulher, não respeitam o seu direito. Só em Minas Gerais esse ano, 85 mulheres já foram assassinadas por feminicídio, e 7.000 foram violentadas. E quando eu, como igreja,
tomo um texto bíblico, literalmente, e digo que o homem é o cabeça da mulher e ela deve obedecer a ele, o sujeito se sente muito empoderado. Não, a palavra de Deus me deu autorização, você vai fazer o que eu quero. Meus irmãos, ao ler o texto bíblico, muita responsabilidade. Esse mesmo texto diz que o marido deve amar a mulher como Cristo amou a igreja e deu a si mesmo por ela. E aí, para não falar só de maldade que homem faz com mulher, eu tenho que dizer que aqui, em Lagoa Santa, Sete Lagoas, houve um acidente em um templo de Candomblé, e naquele momento, então, o incêndio alastrou, o fogo alastrou, o marido foi lá, abraçou a sua esposa, ele se queimou todo, mas ela se salvou. Então, existem também outros exemplos de um marido que protegeu a mulher. E ver aquela mulher dando a entrevista dizendo: olha, o meu marido, eu estou aqui porque o meu marido, ele me protegeu, ele se queimou. Isso é amar a mulher, como diz a Bíblia. Aí ele estava num centro de Candomblé, pois ele foi mais cristão do que nós. Nós estamos aqui dizendo que somos cristãos e botando mordaça na boca das mulheres. Mordaça. Dizendo para as mulheres como que elas devem fazer, como que elas devem vestir, como que elas devem se portar, como que elas devem cuidar do planejamento familiar, quantos filhos que elas devem ter, de que maneira elas devem fazer, tal. Igreja querendo mandar na vida particular das pessoas. Nesse contexto, essa igreja chamada Presbiteriana Unida do Brasil, ela não nasceu em 78, ela nasceu em 1916, com o reverendo Erasmo Braga, que dá nome ao nosso presbitério. Naquela época, o reverendo Erasmo Braga, na nossa antiga denominação, a primeira, reverendo Erasmo Braga era um homem que já viajava pelo Caribe, viajava pelas Américas, viajava pela Europa, participando de conferências evangélicas ecumênicas. Reverendo Erasmo Braga era um ardoroso defensor da conversa com as demais religiões não cristãs. A nossa antiga denominação, ela tinha um ar arejado para dialogar com os não cristãos e também dialogar com os cristãos. E o reverendo Erasmo Braga foi um grande homem nesse sentido, além de um grande educador. Hoje tem o seu nome lá, dando nome a colégio, na nossa antiga denominação, mas eu suspeito que se ele fosse vivo, se ele seria tolerado lá, pela sua postura de diálogo com as religiões não cristãs, de diálogo com as outras igrejas. E nós então herdamos esse DNA de reverendo Erasmo Braga. Os nossos pastores foram educados no conhecimento, no ensinamento de Erasmo Braga, quando em 1900, na década de 60, o reverendo Richard Shaw, um teólogo presbiteriano dos Estados Unidos, quando ele viu a justiça social que se implantava nos países socialistas, ele falou assim: mas essa justiça que se implanta nos países socialistas não era o que tinha que ser na igreja? Então o socialismo está se mostrando mais cristão do que os próprios cristãos. Quando o Richard Shaw colocou essa questão e chamou a igreja para pensar, foi chamado de comunista. É isso. Quando a gente quer acordar a igreja de um sono, de um erro que ela está praticando, igreja, justiça social que a gente deveria falar, a gente não fala. Quem está praticando justiça social, olha lá, são os ateus que estão praticando justiça social. Nós temos que aprender com eles. Terra para todos, casa para todos, salários, acesso ao emprego, acesso à saúde, acesso à educação. É para todo mundo. É um comunista. Sendo comunista, foi afastado do Seminário Presbiteriano de Campinas.
E reverendo Márcio, um dos alunos, mais outros lá, foram vistos como também subversivos. Já naquela época, a nossa antiga igreja de denominação não via com bons olhos essa abertura da igreja para o diálogo, para a conversa com as religiões não cristãs, para refletir sobre como cristãos, como Deus tem agido em nossa vida. Nós estamos vivendo bem com pobreza, com miséria do nosso lado e está tudo bem? Ou nós devemos fazer alguma coisa para mudar isso? Então esse caldo de cultura, que é uma expressão que eu não gosto muito, mas me falta outra, ele veio efervescendo desde Erasmo Braga, chega em Rechachol, grande teólogo, e essa coisa toma uma dimensão muito grande. Coincidentemente ou não, 64, golpe militar. Os presbiterianos sempre muito articulados, vocês veem dois presbiterianos aí, um no Supremo, né? Muito articulados, como grupo evangélico, ocupam os melhores postos dos governos ditatoriais. Presidente do Conselho Federal de Educação, governador biônico, senador biônico, presbiterianos. Foi um presbiteriano que escreveu o ato institucional número 2, lá do Pernambuco, Ungueiros. Ato institucional número 2, que culminou no número 5, que fechou completamente as liberdades democráticas do nosso país por um longo tempo e inaugurou um período de exceção, de perseguição. Pois bem, em 68, o reverendo Lemuel trabalhava aqui com relações ecumênicas e atendia mulheres que viviam do sexo, como hoje nós fazemos assistindo essas mulheres que vivem do sexo ali na Guaicurus. Reverendo Lemuel teve que se autoexilar nos Estados Unidos, sem documento, sem nada, porque foi denunciado por um colega de igreja. E por causa disso, em 68, o reverendo Márcio deixou Lavras e veio para cá nos ajudar. Ficamos aqui, em 68, vinculados a um presbitério do Rio de Janeiro, não mais a Belo Horizonte. Quando em 78, então, essas diversas igrejas se uniram e foi fundada a Federação Nacional de Igrejas Presbiterianas. Em 83, ela tomou o nome de IPU. Eu contei essa história muito rapidamente, minhas irmãs e meus irmãos, para dizer o seguinte: eu não vejo nenhuma outra igreja do Senhor Jesus Cristo como errada. Eu não vejo nenhuma outra igreja do Senhor Jesus Cristo como uma igreja certa. Eu vejo cada igreja cumprindo uma função que o Senhor Jesus quer que ela cumpra. Esta segunda igreja não tem a menor condição de acessar aquele pobre desprezível que essa hora está deitado na sarjeta de tanta cachaça que ele tomou essa noite, lá no meio do aglomerado. Nós não temos, nós somos incompetentes para isso. Mas aquela igreja pentecostal do amor de Deus, aquela igreja pentecostal que está lá no pé do morro, aquele irmãozinho que agora nesse domingo está subindo o morro com um folhetinho na mão, ele vai entregar o folhetinho para aquele pobre diabo que está ali estendido e vai dizer que vai na minha igreja que Jesus vai te salvar. E ele vai, e Jesus salva ele, e ele fica na igreja, e ele vai cantar, ele vai botar um palitozinho, uma gravatinha, ele vai ler a Bíblia. Não é verdade? A segunda igreja não tem competência para isso. Mas Deus reservou à segunda igreja um carisma que as outras igrejas também não têm. Deus marcou a segunda igreja como uma igreja que sempre procurou responder aos grandes desafios que a humanidade coloca para a igreja. Porque não existe resposta certa resposta fácil para pergunta difícil.
Se você acha que as grandes questões que a humanidade nos coloca hoje, você responde citando o texto bíblico só, você está apenas se enganando e enganando o outro. Graças a Deus Deus coloca aqui também pessoas, anjos. E um dos anjos que Deus colocou aqui, o presbítero Eduardo Mundim, que está aqui, que é um especialista em determinado aspecto da sexualidade humana. Então aquilo que para mim antes era um estorvo, Eduardo Mundim, com ciência e sabedoria, veio explicando, dizendo: olha, tem muita coisa aqui. Ah não, está escrito na Bíblia. Não basta. Conversando com esse homem, a gente foi entendendo assim, tem outras coisas que a igreja precisa ouvir. Existem questões que o mundo coloca para as igrejas, que tem igrejas que não querem ouvir. Não quero saber disso. Isso é pecado. Sai fora. Isso é de Deus. Está amaldiçoado. A nossa igreja fala: nós vamos te ouvir. O que você tem a dizer? O que é que dói? Você quer ver o que dói? Ser filho de crente, ser criado na igreja, amar a Deus, querer servir a Deus, querer cantar, querer louvar, querer entregar dízimo, querer trabalhar no serviço assistencial da igreja, querer pregar um sermão, querer levar uma vida normal de crente. Mas você não pode, que você é diferente. Aqui nessa igreja você não pode. É assim. Ah, você é mulher, você não pode. Você tem que ter permissão do seu marido, permissão do pastor. As mulheres, tradicionalmente, são as que sustentam as igrejas. Teve uma época na nossa igreja que 70% da arrecadação eram as mulheres. As mulheres. Sustenta a igreja. Mas na hora, não. Aí é o homem. É ele que aparece. Essa igreja, ela nasceu ecumênica, ou seja, ela nasceu reconhecendo em todo aquele que confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Ela nasceu reconhecendo em todo que confessa Jesus como Senhor e Salvador, o seu irmão, a sua irmã, independentemente do seu rito. Se batiza por aspersão ou por imersão, se ora ou não ora pedindo a intercessão da Virgem Maria e dos santos, se acredita ou não que Jesus Cristo é ao mesmo tempo homem e Deus, 100% homem e 100% Deus, porque os irmãos ortodoxos não acreditam nessa não, viu gente? Com os irmãos ortodoxos a conversa é diferente. Por que vamos alimentar essa divisão? Estamos todos caminhando. E somos todos membros. Ninguém é igreja. Ninguém é a igreja do Senhor. Aí me desculpa a nossa irmã, igreja católica, dizer que ela é única e verdadeira, né? Aí o Papa está totalmente equivocado. Desculpa, não gosto de falar mal, mas aqui, quando a igreja católica diz, nós somos a única verdadeira igreja. Não é. Todas as igrejas são parte do corpo de Cristo. O corpo, sim. Esse é a igreja, a oikomene de Deus, a ecumene de Deus. A igreja de Cristo é o corpo de Cristo. E ali a IPU deve ser a ponta da unha do dedinho. Mas ela é importante. Sabe por que ela é importante? Porque a IPU também me salvou. Em 1990, eu vim para cá, porque 99% das igrejas evangélicas do Brasil empunharam uma bandeira defendendo um certo candidato à presidência da República. Igual fizeram agora recentemente. Igreja que se mete nessas coisas. Igreja patrocinando candidato. Igreja parando o culto e mostrando o discurso do cidadão. Gente
arrebanhando os jovens, eu era jovem na época, levando os jovens para as concentrações para o candidato chegar lá e fazer campanha. Aí eu te falo, eu não falo nada contra as igrejas, mas contra as lideranças, eu falo. Deus vai cobrar delas. Deus vai cobrar. Deus vai cobrar de falso pastor, que arrebanha as pessoas, induzem as pessoas. E o texto dos Efésios fala, o texto de Efésios 4 fala, que muitos foram induzidos, foram seduzidos a práticas indevidas, foram levados a erro pela liderança. Contra a liderança eu falo, porque o juízo de Deus contra nós vai ser maior do que contra vocês. Ai de mim, se falar e dizer coisas aqui que são contrárias a Deus, Ele vai me cobrar. Ai de mim, se induzir você aqui a querer votar no candidato A ou no candidato B. Nós aqui sempre deixamos bem claro qual é a visão dessa igreja diante de tudo que acontecia nesse mundo aí. Pois bem, meu irmão e minha irmã, nesse contexto está essa igreja chamada Igreja Presbiteriana Unida do Brasil. Nesse contexto está a segunda igreja. Essa igreja é uma casa de adulão, é uma casa de socorro, é uma casa de refrigério, é uma igreja de desigrejados, é uma igreja de quem não se sente mais. Olha, eu não dou conta mais. O que eu vejo nas igrejas, o que eu vejo, eu ligo a televisão, o sujeito só pede dinheiro. É dinheiro o tempo inteiro. E constrange. Não, contra essa liderança eu falo. O sujeito constrange a pessoa a vender a televisãozinha que ela tem lá e dá para a igreja. É do diabo isso não é de Deus. Não vem com essa não. É do diabo, essa liderança Deus vai cobrar dela. Mas aquele irmãozinho que fez aquilo de boa fé, não. Com Deus ele está bem. Ele fez de boa fé. Sabe? Contra a liderança, sim. Porque Jesus já falou que os pastores, os falsos pastores, eles vêm, eles são ladrões. Eles não cuidam das ovelhas. O verdadeiro pastor, as ovelhas ouvem sua voz. Nesse contexto, essa igreja presbiteriana unida do Brasil, ela surge. E já para finalizar, eu quero fazer um convite a você de renovar o seu voto com essa igreja. Essa igreja precisa que você renove o seu voto com ela. Precisa que você pare de achar que você está errado e que o outro está certo. Ah, porque a igreja dele está cheia, a minha está vazia. Eu queria que a minha estivesse cheia. Queria, juro para você, eu queria. Eu ainda quero que a igreja esteja cheia. Mas qual o preço que eu vou pagar para ela estar cheia? É ser igual ao outro? Se eu tiver que ser igual ao outro, então eu não vou. Não vou porque eu não concordo com a maneira como ele fala. Eu não concordo com a maneira como ele trata o outro. Eu não concordo com a maneira como ele interpreta a Bíblia e do jeito dele, discriminando. Não concordo. Se for para ser assim, não tem jeito. Eu vou continuar aqui, nessa batalha. Mas veja, tem bancos, espaços vazios aí, cabe muita gente. Cabe muita gente que hoje está fora da igreja, porque a igreja não as quer mais, não a quer mais. Cabe muita gente que hoje está querendo adorar a Deus no domingo de manhã, está querendo servir a Deus no domingo de manhã, e vai ver que essa pessoa não sabe que a segunda igreja existe. Vai ver que ela não sabe ainda. Mas a gente tem relatos aqui, cada pessoa que vem aqui fala assim, olha, essa igreja me salvou. Essa igreja foi bênção na minha vida. Glórias a Deus. Essa igreja, ela é um pequeno membro do corpo de Cristo. E ela tem o seu carisma. É esse carisma, esse dom dela, que eu falo aí na pastoral. Esse carisma fundacional. O que é que nos fundou? O que é que nos faz ser diferentes? Somos ecumênicos. Ah, mas ser ecumênico então é tudo junto e misturado? Não, não é. A gente precisa às vezes ensinar mais. Ser ecumênico não é tudo junto e misturado.
Ser ecumênico é respeitar o outro. É o outro te respeitar. Mas, se o nosso gramadinho está mais verdinho e a pessoa quiser vir para cá, que venha. Mas ser ecumênico, a gente não trabalha para encher a nossa igreja, a gente trabalha para encher o corpo. Às vezes, a gente não dá conta de receber uma pessoa aqui, mas ela não vai se sentir bem aqui. Alguém falou assim, o nível social da igreja, às vezes a pessoa assusta, não sei o quê, mas ela vai lá para outra congregação, vai lá para a igreja pentecostal, lá ela se sente bem, mas ela recebeu o afeto, foi aqui, recebeu os primeiros socorros aqui. Nós estamos trabalhando para o reino, não é para encher a nossa igreja. Mas se der para ficar aqui, melhor ainda. A gente quer que fique. A gente quer ver nossos bancos cheios, sabe? Mas militando como nós, defendendo que o ecumenismo é uma defesa do reino de Deus, do corpo de Cristo, não voltado para a nossa igreja. A nossa antiga denominação, ela não pratica ecumenismo nem com os presbiterianos. Você sabe que eu sou presidente da Aliança de Igreja Presbiteriana da América Latina. Nem conosco. Ela estava lá, não pediu exclusão, nós tivemos que excluí-la. Não conversa nem com os presbiterianos, não conversa com a comunhão mundial de igrejas reformadas, vai ficar isolada geral. Nós somos 122 milhões de presbiterianos no mundo, representados na comunhão mundial de igrejas. Nós temos voz, nós temos participação. Tratado de paz na Colômbia, fomos nós, junto com o Conselho Mundial de Igrejas, pastores nossos, igreja nossa na Colômbia. Nós estamos em Cuba, trabalhando também pela pacificação, estamos na Venezuela, trabalhando pela pacificação daquele país. Estamos envolvidos nas mais diversas atividades na América Latina. E como seria bom se a maior igreja presbiteriana do Brasil se unisse conosco na sua força para a gente lutar contra a injustiça, contra o tráfico de drogas, contra os chamados traficantes de Cristo. Como seria bom? Mas isso, meus irmãos e minhas irmãs, é uma outra história. Que Deus abençoe esse corpo, esse membrozinho pequenininho, que é importante. Saia daqui com sua autoestima elevada, dizendo: Deus, eu vou honrar a minha igreja, eu vou orar por ela, e eu sei que há muito que posso fazer por ela. Que Deus nos abençoe, no nome santo de Jesus Cristo. Amém.